Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 70. Alto Marechal Azur. Algo está acontecendo com Irmane. Concordo que seja verdade, mas a culpa não é da divisão entre os Cavaleiros Radiantes. A percepção de nosso valor é uma questão separada. Da Gaveta 1, A1, Terceiro Zircão. As casernas da guarda da muralha tinham um cheiro de casa para Kaladin. Não a casa do pai, que cheirava a antissético, e as flores que sua mãe amassava para aromatizar o ar. Seu verdadeiro lar. Couro, guisado cozinhando, homens aglomerados, óleo para armas. Esferas pendiam das paredes, brancas e azuis. O lugar era grande o bastante para abrigar 2 pelotões, um fato confirmado pelas insígnias de ombros que viu. A grande sala comum estava cheia de mesas, e uns poucos armeiros trabalhavam no canto, costurando justilhos ou uniformes. Outros afiavam armas, um som rítmico e calmante. Eram os ruídos e odores de um exército bem organizado. O guisado não cheirava tão bem quanto o de rocha. Kaladin havia ficado mal acostumado com a culinária do Papaguampas. Ainda assim, quando um dos homens veio trazer-lhe uma tigela, pegou-se sorrindo. Ele se acomodou em um longo banco de madeira, perto de um pequeno fervoroso agitado que estava escrevendo glifos amuletos em pedaços de pano para os homens. Kaladin instantaneamente adorou o lugar, e a situação dos homens falava muito bem do Alto Marechal Azur. Ele provavelmente era algum oficial de médio escalão que havia sido lançado no comando durante o caos dos distúrbios, o que o tornava ainda mais impressionante. Azur havia protegido a muralha, removido os parchamanos da cidade e cuidado da defesa de Kholinar. Se os uniu ao redor das vigas enquanto os soldados faziam perguntas sobre o recém-chegado. O tenente que o havia encontrado, seu nome era Noromen, mas seus homens o chamavam de Noro, respondeu prontamente. Kaladin era um desertor. Ele tinha uma marca chache, bem feia. Vocês deviam ver. Marca de sadeias. Em olhos claros, já pensou. Os outros na caserna acharam aquilo curioso, mas não preocupante. Alguns até comemoraram. Raios! Kaladin não conseguia imaginar nenhuma força dos soldados de Dalinar recebendo tão bem um desertor, ainda mais um perigoso. Levando isso em consideração, Kaladin identificou outra subcorrente na sala. Homens afiando armas com partes lascadas. Armeiros reparando cortes em couro. Cortes feitos por lanças em batalha. Assentos claramente vazios na maioria das mesas, com taças dispostas diante deles. Aqueles homens haviam sofrido perdas. Não grandes perdas, não por enquanto, eles ainda conseguiam rir. Mas raios, havia uma tensão na sala. Então, disse Noro, marca Shashi. O resto do esquadrão se acomodou e um homem baixo com pelos no dorso das mãos colocou uma tigela de guisado espesso e pão achatado diante de Kaladin. Refeição padrão, com taleu defumado e picadinho de carne. Transmutada, naturalmente, e meio sem gosto, mas farta e nutritiva. Tive uma discussão com o grão-senhor Amaral, disse Kaladin. Eu achei que ele havia matado alguns dos meus homens sem necessidade. Ele discordou. Amaron, disse um dos homens. Você mira alto, amigo. Eu conheço Amaron, disse o homem com mãos peludas. Realizei missões secretas para ele, quando era um agente. Kaladin olhou para ele, surpreso. É melhor você ignorar o Barba, aconselhou o tenente Noro. É o que o resto de nós faz. Barba não tinha uma barba. Talvez as mãos peludas fossem o bastante. Ele cutucou Kaladin. É uma boa história. Alguma hora eu te conto. Não se pode simplesmente marcar a ferro olhos claros como escravo, disse o tenente Noro. Você precisa da permissão de um grão-príncipe. Tem mais coisa nessa história. Tem sim.
disse Kaladin. Então continuou a comer seu guisado. Disse um soldado alto do esquadrão. Mistério. Noro deu uma risada, então gesticulou na direção da sala. Então, o que você acha? Você disse que não ia me pressionar. Respondeu Kaladin entre colheradas. Não estou pressionando, mas você não vai encontrar um lugar lá fora na cidade onde possa comer tão bem quanto aqui. Onde vocês conseguem a comida? Indagou Kaladin, levando a colher com guisado à boca. Não podem usar transmutadores, pois os gritadores viriam atrás. O estoque. Estou surpreso que um dos grãos senhores na cidade não tenha tentado se apropriar dele. Esperto. O tenente Noro sorriu. Ele tinha um jeito muito tranquilizador. Esse é um segredo da guarda. Mas aqui sempre tem um guisado fervendo e pão assando. É uma receita minha, acrescentou Barba. Ah, faça-me o favor, disse o homem alto. Agora você é cozinheiro também, Barba. Um chefe de cozinha, muito obrigado. Aprendi essa receita de pão achatado com o místico Papaguampas no topo de uma montanha. Mas a história mesmo é como cheguei lá. Foi onde você pousou, obviamente, disse o soldado alto. Depois que alguém no seu último esquadrão chutou você. Os homens riram. Parecia caloroso ali, naquele banco longo, com uma fogueira bem montada ardendo de modo consistente no canto. Quente e amigável. Enquanto Kaladin comia, eles deram-lhe algum espaço, conversando entre si. Noro. Ele parecia menos um soldado e mais um mercador bonachão tentando convencê-lo a comprar brincos para sua amada. Lançou indiretas bem óbvias para Kaladin. Recordações de como eles estavam bem alimentados, de como era bom fazer parte de um esquadrão. Falou de camas quentes, de como não precisavam ficar de plantão com tanta frequência. De como jogavam cartas enquanto a grã tormenta soprava. Kaladin conseguiu uma segunda tigela de guisado. Enquanto se acomodava de volta em seu lugar, ele percebeu uma coisa, chocado. Raios, eles todos são olhos claros, não são? Todas as pessoas no recinto, do cozinheiro aos armeiros, até os soldados lavando pratos. Em um grupo como aquele, todo mundo tinha uma tarefa secundária, como cuidar das armaduras ou de cirurgias de campo. Kaladin não havia notado os olhos deles. O lugar lhe pareceu tão natural, tão confortável, que ele achou que eram todos olhos escuros como ele. Sabia que a maioria dos soldados olhos claros não eram oficiais de alta patente. Ouviu dizer que eram basicamente pessoas comuns, ouviu isso repetidas vezes. De algum modo, sentar-se naquela sala finalmente tornou o fato real para ele. Então, Cal, disse o tenente Noro. O que acha? Talvez volte a se alistar. Fazer outra tentativa. Não tem medo de que eu deserte? Perguntou Kaladin. Ou pior, que eu não consiga controlar meu temperamento. Eu posso ser perigoso. Não tão perigoso quanto ter poucos soldados, disse Barba. Você sabe como matar pessoas. Isso basta para nós. Kaladin assentiu. Conte-me sobre o seu comandante. Isso é uma parte importante de qualquer grupo. Acabei de chegar à cidade. Quem é esse Alto Marechal Azur? Você pode conhecê-lo pessoalmente, disse Barba. Ele faz a ronda toda noite por volta da hora do jantar, verificando cada caserna. Ah, é verdade, disse Noro. Kaladin olhou-o de relance. O tenente parecia pouco à vontade. O Alto Marechal é incrível, disse Noro rapidamente. Nós perdemos nosso antigo comandante durante os distúrbios, e Azur liderou o grupo que protegeu a muralha quando o culto dos momentos tentou, em meio ao caos, tomar os portões da cidade. Ele lutou como um esvaziador, disse outro membro do esquadrão. Eu estava lá. Quase fomos vencidos, mas então Azur se juntou a nós, erguendo uma brilhante espada fractal. Ele reuniu nosso pessoal, inspirou até mesmo os feridos a continuarem lutando. Raios! Parecia que tínhamos esprenos nas nossas costas, nos segurando, nos ajudando a lutar. Kaladin estreitou os olhos. Não me diga que... Ele extraiu mais informações enquanto terminava sua tigela. Eles só tinham elogios para Azur, embora o homem não houvesse exibido quaisquer outras habilidades estranhas que Kaladin pudesse descobrir. Azur era um fractário,
Talvez um estrangeiro, antes desconhecido pela guarda. Mas, com a queda do comandante deles, e a subsequente desaparição no palácio do grão-senhor que os patrocinava, Azur havia acabado no comando. Havia mais alguma coisa. Algo que eles não mencionavam. Kaladin se serviu de uma terceira tigela de guisado, mas para enrolar e ver se o alto marechal realmente apareceria ou não. Logo, uma agitação perto da porta fez com que os homens se levantassem. Kaladin os imitou, se virando. Um oficial graduado entrou, usando uma corrente brilhante e um tabardo claro, acompanhado por atendentes, inspirando uma rodada de saudações. O alto marechal vestia um manto de cor apropriadamente azul, um tom mais claro do que o azul Colin tradicional, com um aljofre ao redor do pescoço e um elmo na mão. Só que o alto marechal era a alta marechal. Kaladin hesitou, surpreso, e ouviu Sil arquejando acima. A alta marechal era de altura média para uma mulher aletiana, talvez um pouco abaixo, e seu cabelo era liso e curto, chegando à metade das bochechas. Seus olhos eram alaranjados, e ela usava uma espada na cintura com um brilhante punho em meio círculo. Aquele não era um estilo aletiano. Seria a espada fractal mencionada antes. A arma tinha um ar estranho, mas por que usá-la em vez de dispensá-la? Apesar disso, a alta marechal era esguia e de ar severo, e tinha um par de cicatrizes sérias no rosto. Ela usava luvas nas duas mãos. O alto marechal é uma mulher? Sibilou Kaladin. Nós não falamos sobre o segredo do alto marechal, disse Barba. Segredo? Replicou Kaladin. É bem tormentosamente óbvio. Não falamos sobre o segredo do marechal, repetiu Barba. E os outros concordaram. Calado, entendeu? Calar sobre aquilo. Raios. Aquele tipo de coisa simplesmente não acontecia na sociedade Vorin. Não como nas baladas e histórias. Ele esteve em 3 exércitos e nunca viu uma mulher segurando uma arma. Até mesmo as batedoras aletianas só portavam facas. Ele quase esperou um motim quando armou Lin e as outras, embora, para radiantes, Jasná e Shallan já houvessem fornecido precedentes. Azur disse aos homens que eles podiam se sentar. Um deles ofereceu a ela uma tigela de guisado, e ela aceitou. Os homens comemoraram depois que ela provou e cumprimentou o cozinheiro. Ela passou a tigela para um dos seus atendentes e as coisas voltaram ao normal. Homens conversando, trabalhando, comendo. Azur foi falar com vários oficiais. Primeiro o líder de pelotão, que seria um capitão, em seguida, os outros tenentes. Quando ela parou na mesa deles, lançou um olhar avaliador para Kaladin. Quem é o novo recruta? Tenente Noro? Perguntou ela. Esse é o Cal, senhor. Respondeu Noro. Nós o encontramos perambulando lá fora na rua. Desertor, com uma marca chache. Em olhos claros. Raios, homem. Quem você matou? Não foi o sujeito que eu matei que me deixou com essas marcas, senhor. Foi o sujeito que eu não matei. Isso parece uma explicação ensaiada. Soldado. Por que mesmo? Kaladin imaginou que ela, pelo menos, o pressionaria para obter mais informações. Ela só grunhiu. Ele não conseguiu identificar sua idade, embora as cicatrizes provavelmente a fizessem parecer mais velha. Você vai se alistar. Nós temos comida para você. Francamente, senhor, eu não sei. Para começar, não consigo acreditar que ninguém se importe com meu passado. Além disso, vocês estão obviamente desesperados, o que também me deixa relutante. Ela se virou para o tenente Noro. Você não mostrou a ele? Não, senhor. Acabamos de dar a ele um pouco de guisado. Deixe comigo. Cal, me acompanhe. Fosse o que fosse que eles quisessem mostrar, estava no topo da muralha, já que o conduziram a uma escadaria interna de pedra. Kaladin queria saber mais sobre o suposto segredo de que Azur era uma mulher. Mas, quando perguntou, o tenente Noro sacudiu a cabeça rapidamente e fez um gesto para que se calasse. Logo eles se reuniram no topo das fortificações. A muralha de Colinar era uma poderosa estrutura defensiva, supostamente com quase 20 metros de altura em alguns pontos, com uma ampla passarela no topo, de 3 metros de largura.
A muralha se estendia pela paisagem, envolvendo Colinar inteira. Ela fora construída até no topo das lâminas de vento mais avançadas, se encaixando nelas como uma coroa invertida, as porções elevadas correspondendo a brechas entre as lâminas. A muralha era interrompida por torres de guarda a cada 100 metros, aproximadamente. As largas estruturas eram grandes o bastante para abrigar esquadrões, talvez pelotões inteiros, em vigia. Por essa marca, imagino que você estava em um dos exércitos que recrutam no norte, disse Azur. Você se alistou para lutar nas planícies quebradas, não foi? Massadeias usou aquele exército ao norte para selecionar veteranos, talvez para capturar alguns terrenos de vez em quando de grão-príncipes rivais. Você acabou lutando contra outros aletianos, garotos de fazenda assustados, em vez de embarcar para vingar o rei. Foi algo assim? Foi algo assim. Admitiu Kaladin. Que eu vá para a danação se culpar um homem por desertar nessas condições, disse Azur. Não vou julgá-lo por isso, soldado. E a marca? Azur apontou para o norte. A noite havia finalmente caído. Ao longe, Kaladin podia ver um brilho. Eles retornam para suas posições depois de cada tempestade, disse Azur baixinho. E acampam uma parte do seu exército lá fora. Isso faz sentido estrategicamente, para impedir que a gente se reabasteça. E para garantir que não saibamos quando vão atacar. Pesadelos, Cal. Um verdadeiro exército de esvaziadores. Se aquilo fosse uma força aletiana, o povo desta cidade não teria muito com que se preocupar. Claro, haveria baixas na muralha, mas nenhum pretenso rei de Aletikar ia queimar e saquear a capital. Mas aqueles ali não são aletianos. Eles são monstros. Na melhor das hipóteses, vão escravizar toda a população. Na pior, ela deixou o pensamento no ar, então olhou para ele. Estou feliz de que você tenha uma marca. Ela diz que você é perigoso, e temos limites estreitos aqui em cima na muralha. Não podemos simplesmente pressionar todos os homens aptos, preciso de soldados de verdade, homens que saibam o que estão fazendo. Então, por que estou aqui? Indagou Kaladin. Para ver isso. Quero que você pense, disse Azur. Eu digo aos homens. Essa guarda da muralha, isso aqui é redenção. Se você lutar aqui, ninguém vai se importar com o que fez antes. Porque eles sabem que, se perdermos, essa cidade e essa nação não existirão mais. Nada importa, exceto proteger essa muralha quando vier o ataque. Você pode se esconder na cidade e rezar para que sejamos fortes o bastante sem você. Mas, se não formos, você não será nada além de mais um cadáver. Aqui em cima, você pode lutar. Aqui em cima, você tem uma chance. Não vamos pressioná-lo. Pode partir esta noite. Deite-se e pense sobre o que está vindo aí. Imagine outra noite em que os homens aqui em cima estão morrendo, sangrando por você. Pense em quão impotente você se sentirá quando os monstros entrarem. Então, quando voltar amanhã, daremos a você uma insígnia de guarda da muralha. Foi um discurso potente. Kaladin olhou para Sil, que pousou no seu ombro. Então deu uma longa olhada para as luzes no horizonte. Você tá aí, Sá? Eles trouxeram vocês e os outros pra cá? E a filhinha de Sá, que havia colhido flores e segurado cartas de baralho como se fosse um brinquedo valioso. Será que quem estava ali? A parchemana que exigiu a Kaladin que mantivesse sua liberdade, apesar de ter passado a viagem toda zangada com ele. Que os ventos permitissem que eles não houvessem sido arrastados ainda mais para aquela confusão. Ele se juntou aos outros que desciam ruidosamente pela escada. Depois, Noro e o resto do esquadrão se despediram alegremente, como se tivessem certeza de que ele ia voltar. E provavelmente voltaria, embora não pelos motivos que eles imaginavam. Ele voltou à mansão e se forçou a conversar com alguns dos guardas na tenda dos olhos claros, embora não tenha conseguido informação alguma, e suas marcas causaram agitação entre eles. Adolin e Ellocar finalmente apareceram, as ilusões deles intactas. Então, o que havia de errado com a de Kaladin? A esfera que Shallan havia lhe dado ainda estava infundida. Kaladin foi buscar Dreiskar, então se juntou ao rei e a Adolin enquanto partiam de volta para casa. Por que está tão pensativo, capitão? Quis saber Ellocar.
Eu acho que talvez tenha encontrado outra radiante para nós. Disse Kaladin, estreitando os olhos. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.